Boa noite a todos. Passando aqui para iniciar a nossa live de hoje. Mais cedo eu já fiz uma live. Está novamente entrando aqui. Eu estou novamente entrando aqui, né, irmãs? Para falar de Jesus, falar do nosso Deus. Eu quero orar e depois eu vou estar compartilhando a live em nome de Jesus. Querido Deus, nessa noite, nesse começo de semana, Pai, eu estou aqui como um vaso do Senhor. Senhor, que eu diminua e o Senhor cresça e apareça. Espírito Santo, eu te convido, Espírito Santo, para sentar do meu lado aqui, para estar junto de mim, trazendo uma palavra para esta pessoa que necessita ouvir do Senhor, para essa pessoa que o Senhor quer falar. Deus, eu oro por cada pessoa que vai entrar nessa live e que não venha sair vazia, mas que a tua graça possa alcançá-la. Em nome de Jesus, meu Pai, que não seja eu ministrando, falando, mas que seja o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu agora vou compartilhar, irmãos, rapidinho aqui com alguns. E você que quiser compartilhar aí também, irmãos, compartilhe. De repente alguém está precisando de uma resposta e então é isso aí, irmãos. Eu parei um pouquinho aqui para compartilhar a live e agora eu vou estar dando continuidade, né, a live. Caso os irmãos queiram a palavra, né, um conselho da parte de Deus, eu não sou mentora, eu sou aluna da palavra do Senhor, da Bíblia. E a cada dia que passa, eu procuro me aperfeiçoar mais dentro da palavra, porque só ela que me encaminha à verdade. Só ela que me conduz ao alvo. Só ela que me conduz àquilo que o Todo-Poderoso quer para mim. O que eu quero para mim, irmãos, não é suficiente. O que eu quero para mim talvez não seja necessário. O que você quer para você também talvez não seja necessário. Entenda comigo que o que você quer para você tem que ser os planos de Deus. Tem que ser os planos de Deus, irmãos. Se não for a vontade de Deus nas nossas vidas, infelizmente, nós não vamos suportar as tribulações,
os levantes, os cansaços, as fadigas, os medos, as incertezas. Se não for Deus, nós não conseguimos, irmãos. Então, por isso, é necessário nós colocar a palavra dele nas nossas vidas. É necessário nós estudar cada dia mais a palavra do Senhor. Boa noite, Pedro. Boa noite. Que Deus abençoe. Eu vou estar continuando o estudo do profeta, do escolhido, do chamado, do líder, que é Abraão. Aquele que foi trocado seu nome por Abraão. Eu quero fazer menção aqui do meu pastor Magnaldo, das irmãs aqui da Igreja União. Eu quero fazer menção também dos irmãos, né? Do evangelista Paulo, do diácono Roberto, da administração da Igreja Missão aqui de Pará de Minas, o pastor Zezito, Josezito. Então, irmãos, a gente tem que ter estrutura, né? Quando eu entro aqui, irmãos, eu tenho que ter um cuidado, um zelo com a palavra do Senhor. E eu tenho que ter reverência às pessoas da qual eu sou, né, submissa no Evangelho, obediência, porque nós devemos ser obedientes aos nossos pastores. Nós não precisamos ser puxa-sacos de ninguém, irmãos, mas nós devemos ser obedientes. Se você não obedece o seu pastor, irmãos, você não vai conseguir ser obediente a ninguém. Porque o próprio Deus, ele deu essa autoridade, né, para que os pastores conduzissem as ovelhas. Então, nós devemos ser obedientes. Nós seguimos o mundo, nós temos um mundo, nós seguimos um padrão no mundo, da qual temos que seguir hierarquias. Mas não é porque nós devemos seguir hierarquias que nós devemos ser pessoas analfabetas do aprendizado, pessoas que não conhecem a palavra, pessoas incapazes de prosseguir. Aprendi recentemente com meu pastor que quem gera ovelha é ovelha, não é o pastor. Ele me fez essa pergunta e eu não sabia, né, responder ele, e eu respondi sem saber, né? Eu pensei que quem gerava ovelha era o pastor, né, que é ele que cuidava das ovelhas, mas quem gera ovelha é ovelha, né, irmãos? Então é isso. O pastor, ele conduz as ovelhas, ele cuida das ovelhas. Nós precisamos entender que o pastor cuida das ovelhas. E nós temos aí, né, um patriarca dos pastores, né, a qual conduziu multidões. E até hoje nós vivemos e seguimos o exemplo, né, dele, que é Abraão. Nós vivemos os bons exemplos e os maus exemplos, né, as coisas, os torpeções que Abraão fez, nós evitamos fazer, né? Que é agir sem pedir direção para Deus. Oi, José, boa noite. Nós precisamos pedir direção para Deus, irmãos, para qualquer coisa que nós vamos fazer.
Não adianta nós tentar agir com a nossa vontade, com o nosso querer, com a nossa força, que não vai dar em nada. Nós precisamos agir com a vontade do Senhor. Pedir direção para Deus. Porque Ele é que nos vai direcionar ao caminho certo. O nosso querer, a nossa vontade tem que estar de acordo com a dele. Porque se não tiver de acordo com a do Senhor, infelizmente, irmãos, nós vamos quebrar a cara. Ele até vai deixar nós ir. Ele vai até deixar nós caminhar. Mas nós não vamos prosseguir. Vai ser caminhos de decepções. Vai ser caminhos de decepções. Mas outrora talvez você está aí pensando assim, oh meu Deus, realmente eu estou nesse caminho de decepção. Eu trilhei por caminhos errados e agora eu estou pagando um alto preço. Eu estou sofrendo. Eu não sei que rumo tomar. Eu quero te dizer que o nosso Deus, quando Abraão perguntou para ele assim, Deus, Sarai quer que eu mande Agar embora com Ismael? Deus falou, mande. Era o problema que estava dentro da casa de Abraão. Por que aquele problema estava dentro da casa de Abraão? Porque ele mesmo tinha arrumado ele para ele. Ele mesmo tinha arrumado aquele problema junto com Sarai. Ele não foi obrigado, Deus não obrigou, Deus não mandou. Ele não pediu direção para Deus. Ele apenas ouviu a pessoa que estava do lado dele. Muitas das vezes com nós também é assim, irmãos. Para não decepcionar pessoas do nosso lado, por isso que eu estou te falando com você. Nós precisamos ter conhecimento bíblico para nós entendermos que não estamos sendo escravizadas de alguém. Seja ele qual for. Seja o prefeito, seja o juiz, seja o delegado, seja... Nós devemos entender as leis. Por que muitas pessoas que não entendem de leis pagam um advogado para poder defendê-los? Porque o advogado entende das leis. O que precisamos é estudar para poder nos entendermos e não sermos prejudicados, escravizados por ninguém. Porque muitas das vezes nós vamos agradar uma pessoa do nosso lado e acabamos nos prejudicando diante de Deus. Foi o que aconteceu com Abraão. Para agradar Sarai, ele, mais que depressa, ele acatou, concordou, assinou e submetiu, aquela situação chata. Porque, irmãos, pensa, que situação era aquela? Não era, irmãos? Pensa você tendo a sua funcionária em casa, aí você precisar gerar, não conseguir colocar a sua funcionária para poder te dar um filho, irmãos. É muita falta de sabedoria de Sarai. É muito esvaziamento de Deus nesse momento. É muita carne envolvida. É muita precipitação. Pense, irmãos, comigo. Ela era a serva de Sarai. Ela estava ali todos os dias. Que situação! Como ia ser a convivência dela com Abraão a partir daquele dia? Já que a mesma tinha tido um caso, um relacionamento,
com Abrão. Que coisa, irmãos, horrorosa. Muitas das vezes nós cometemos tal coisas tipo, né, não parecidas, mas tipo nojentas, tipo decisões que nós não queríamos tomar. Mas por precipitação, às vezes nós cometemos. Porque alguém nos propôs fazer que iria dar certo para nós. Alguém nos impôs a fazer. Muitas das vezes nos trabalhos, no seu trabalho, você faz coisa que você não quer, que não está dentro da sua função. É assim, irmãos. Não está dentro daquele contrato de trabalho, você acaba fazendo sem querer. Eu não sei se Abraão fez sem querer, mas eu acho que não, porque ele é um homem, sendo homem, né? Agar, mulher. Eu acredito que sem querer ele não fez isso, não. Ele nem pediu permissão para Deus, porque a carne tomou conta dele nesse momento. Muitas das vezes nós cometemos coisas para nos beneficiar e nós quebramos a cara, nós pensamos só no financeiro, nós pensamos só em nos beneficiar, nós pensamos só na nossa glória, pensamos só em aparecer. Coitada de Sara. Sara só queria o menino nos braços. Sara esqueceu que não poderia amamentar o menino. Sara esqueceu que Agar iria conviver com ela no mesmo teto todos os dias. Ai, que problemão. Que problemão, irmãos. O marido dela que confusão, irmãos. Você até que o filho é meu, não fui eu que pari. O filho é meu, porque fui eu que dei o filho, fui eu que gerei, você não gera. Ismael cresce e começa a debochar do verdadeiro filho da promessa. Começa a ter atritos entre os dois. Muitas das vezes você coloca no seu ambiente pessoas que vai te causar problema. Muitas das vezes você coloca no seu ambiente pessoas que vai te causar um problemão. E para resolver esse problema, você vai passar luta. Você vai passar tribulações. É desse jeito que acontece com nós, irmãos. Porque tomamos decisões precipitadas. E aquilo, irmãos, vai gerando em nós uma aflição a ponto de, se nós não confessar para Deus que erramos, que foi o que Abraão fez, ele chegou para Deus e falou: e agora, Deus? Peraí, o filho é meu, Ismael é meu, mas Agar não é minha esposa. O que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer o que Sarai pediu novamente. Ele agora teve medo de ouvir Sarai, porque ele já tinha aquela confusão, aquela aflição dentro de casa. Imagina, irmãos. Porque Abraão já olhava para Agar e sabia como que era Agar, porque Abraão já tinha tido um caso com ela, então ele ia, né? Embora às vezes ele não, né, ouvindo a voz de Deus, ele não pensasse assim. Mas poderia atrapalhar a intimidade dele com Deus. Porque muitas das vezes pessoas podem atrapalhar sim a sua intimidade com Deus. Se você não vigiar, irmãos, infelizmente, pessoas vai atrapalhar o ambiente. Por que Deus falou com Abraão: sai da tua parentela?
O ambiente em que você está é contagiante, irmãos. É contagiante. É desse jeito, irmãos. Nós vivemos uma natureza, né, contagiosa. Onde tem alegria, a tendência é ter alegria. Mas se ali entra uma pessoa triste, acontece alguma coisa que vai gerar uma tristeza, automaticamente todos ali vai se entristecer. Se alguém não conseguir enfrentar a tristeza, aquele ambiente vai ficar, infelizmente, contagiado pela tristeza. Imagina ali dentro daquela casa. Agar, a ingrata. Ingrata por quê? Ela não era culpada. Ela foi conduzida por Agar, por Sarai para gerar. Ela não pediu para gerar, mas agora Agar era mãe. Mas Agar esqueceu que quem deu ela essa oportunidade de gerar, já que tinham normas a ser cumpridas com servas e senhores, né? Agar, então, deveria manter um equilíbrio de amizade entre Sarai e ela. Porque, irmãos, eu penso que se você entrar com inimizade diante de uma coisa que você ama, lutar com inimizade para conseguir algo, é igual a Penina e a Ana. Não era, irmãos? A Ana tá lá, coitada, não gerava. A Ana tá lá, não gerava de jeito nenhum. Oh, meu Deus, que peleja. Mas Penina gerava. E Penina não entendia a dor de Ana. Penina atacava Ana todos os dias porque era um homem só. Era somente um homem. O marido delas. Pensa, irmãos, que aflição. Penina e Ana. Olha para vocês verem. Que conflito. É difícil, irmãos. Naquela época podia, né? Hoje não pode mais. Hoje, né? Cristo veio e deixou somente um marido para somente uma esposa. Se você tem mais de um, você está errado. Você vai para o inferno. Se você tem mais de uma esposa, você vai para não vou falar muito não, mas vou falar que você vai para os meios, para as profundezas do inferno, conserte sua vida. Se você tem mais de um marido, conserte sua vida, que você vai para o inferno. Porque Cristo veio e deixou para nós assim, olha, uma esposa só para cada marido, um marido só para cada esposa. Mas ainda tem uns que quer mais de um, mais de uma, e arruma um problemão para a vida dele. Arruma um problemão. Ana e Penina arrumaram um problemão porque era um marido só. Abraão foi mexer com Agar, ouviu Sarai, arrumou um problemão para a vida dele. Salomão foi mexer com as mulheres e arrumou mulher e arrumou um problemão para a vida dele. Davi. Por quê, irmãos? Porque resolveu mexer que não era dele. Insatisfação.
Carência, insatisfação, vontade, precipitação da carne, pulsação da carne. É triste, não é, irmãos? É muito triste isso. Pessoas sem autocontrole. Pessoas que não controlam. Pensa, irmãos. Como é triste a falta de controle. Como é triste pessoas deixar descarregar a presença de Deus na sua vida. Deixar descarregar a presença de Deus. A bateria do céu. Como é triste, irmãos. Não é fácil, não. Pensa para você ver, irmãos. Aí eu vou ler para você, porque eu falei que ia continuar lendo. A palavra está aqui, a Bíblia está aqui, né? Em Gênesis 12, que está aqui sobre Abrão. E tá aqui a minha revista, que eu falei com vocês que iria dar continuidade. Eu parei no 3. Gênesis 12, 3 está escrito... 12, 4, irmãos. Eu já estou no 4 já. 12, 4 está escrito assim. Assim partiu Abrão com o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Quantos anos tinha Abrão, irmãos? Olha para você ver. 75 anos. Um homem de 75 anos. Você, vou fazer a mesma pergunta que eu fiz cedo hoje. Tem quantos anos? E você acha que a promessa já cumpriu na sua vida? Ou você acha que tem promessa para cumprir? Que está maduro o suficiente para receber? Porque Abraão trilhou muito, peregrinou bastante para aprender a andar no caminho. Errou, caiu, mas aprendeu. Aí então, irmãos, Deus havia dito a Abraão assim, olha, você vai, Abraão, e não leva ninguém. Você sai da sua parentela. Aí Abraão falou, eu vou com o senhor, meu tio. Aí Abraão, ai meu Deus do céu. Ô irmão, Abraão era obediente, pensa pra vocês verem. Eu acho que Abraão, irmão, com licença da palavra, mas tipo assim, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que às vezes as pessoas me pedem, Senhor, assim, né, em algum momento de trabalho na minha vida, eu já me sacrifiquei muito. Já me sacrifiquei muito, irmãos. E não é assim, João Ferreira. Não é assim. Nós precisamos fazer o que está em pauta, o que está em contrato. Voluntário nós devemos fazer por amor, sem nos prejudicar, sem doer. Aí sim, nós fazemos voluntário. Mas se doer em nós, irmãos, é pecado. Abraão vai levando Ló com ele. Olha para você ver, irmão. Quando chega mais na frente, Abraão escuta Sara, cai no erro, o H. Quando chega mais na frente, ele usa uma estratégia que não era para usar, mente. Oh, meu Deus do céu. Isso é que, às vezes, você pensa assim, irmã Rose, eu também sou assim. Igual a Abraão, eu não consigo falar não. Mas não é porque você não consegue falar não, que Deus não é com você não, irmãos. Porque Deus foi com Abraão, mas você vai ter que aprender. Você vai ter que aprender a ouvir a voz de Deus.
e ser como Deus quer que você seja. Ser como Deus quer que você seja. Porque Abraão é tão misericordioso que lá bem na frente, vou ver aqui qual é o livro, né? Qual é o capítulo que Abraão fala com Deus assim: olha, Deus, no capítulo 19, no capítulo 18 e 23, Abraão, então, Maria José, começa a interceder por Ló, a Deus. Mas se lá tiver ao menos 50, mas se lá tiver ao menos 30, e se tiver 5, por amor dos 5, tu não destruirás Sodoma e Gomorra? Porque ele pensava em Ló. Ele era uma pessoa que tinha amor. Ele era uma pessoa de responsabilidade. Deus via que Abraão teve falhas? Teve, porque não consultou Deus. Que outrora Abraão consultando a Deus, Deus não ia deixar Abraão fazer essas coisas para se prejudicar, não, irmãos. Deus não ia, não. É porque ele deixou de consultar a Deus. Ele agiu por conta própria. Aí levou lá com ele, mas uma coisa ele teve. Que os problemas que ele arrumou, ele reconheceu. Ele reconheceu diante de Deus que era ele que tinha arrumado os problemas e não repetiu os mesmos problemas. Deusimar. Ele foi, quando Deus falou, vou destruir Sodoma e Gomorra, ele lembrou, intercedeu por Ló. Deus sabia que Abraão estava intercedendo, era por Ló. Deus sabia, irmãos. Que ele pensava, eu trouxe, veio comigo. Deus sabia. Agora ele vai diante de Deus e pede para Deus, né? Implora por Deus. Peça a Deus ajuda para você resolver esse seu problema que você mesmo criou. Que não foi Satanás não que criou, não, foi você mesmo. Uma coisa é Satanás chegar lá no jardim e oferecer para Eva o pecado. Outra coisa é Sarai falar com Adão assim, ó, a gata tá aqui, ó. Vou botar ela aí para você me dar um filho. Tem coisa que é nós mesmos, irmãos. Você fica botando culpa tudo no diabo aí, ó. Ah, foi o inimigo. Ah, me deixou, né? Ainda bem que você falou a palavra certa. Se deixou. Porque Deus, ele sabe que se você estiver no espírito, você vai vencer. No espírito você vai vencer. Mas na carne, você não vence, não. É desse jeito, irmãos. Ele é fiel. Nosso Deus, ele é fiel, irmãos. Ele é maravilhoso. Né, irmãos? Ele é perfeito. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, então, no versículo 5, de 12:5, diz assim, ó. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã. E vieram à terra de Canaã.
ele pegou todo o seu rebanho lá, servo, sarai, né, riqueza, e saiu em obediência ao chamado de Deus, em obediência ao chamado de Deus, a voz, aquela voz que ele ouviu, diferente daquele povo que cria em outros deuses, deuses que quebrava, deuses que não falava. Aí, agora Abraão que ouviu uma voz, não viu nada, ele não viu, ele ouviu a voz de Deus. Muitas das vezes nós ouvimos, irmãos, nós aqui não entendemos, não queremos entender. Hoje Deus tem a palavra. Abraão não tinha Bíblia, não. Ele não tinha Bíblia, irmão. Ele não tinha mapa, GPS, Waze. Ele não tinha. Nem a bússola. Ele não tinha nada disso. Nada, nada, nada. Ele foi andando, ele adiante. Que eu te mostrarei. Era viver um dia após o outro. Se Abraão perdesse no caminho, se Abraão perdesse no caminho, se ele precisava andar direito. Porque ele precisava que Deus conduzisse ele até o fim. Era necessário a obediência de Abraão com Deus. Porque há momentos na nossa vida que vai cumprir o que Deus nos prometeu somente se estivermos em obediência com Ele. Se conseguirmos ouvir a voz dele. Porque senão nós vamos ficar parados no meio do caminho. Nós vamos ficar parados no meio do caminho, sem ver, sem entender. E às vezes vão até perecer, morrer. Sem voltar para trás e sem prosseguir para frente. Entendeu, irmãos? Como é que é? Precisamos ouvir a voz de Deus e entender, mas para isso em obediência. Para isso em obediência, irmãos. Porque Deus ele não mudou, quem muda é nós. Quem erra é nós, ele é santo, ele é perfeito. Quem tem dúvidas é nós. Quem tem medo é nós, tanto é que Abraão ele teve medo também. Ele teve medo. Só que não precisava, né, irmãos, dele ter aquele medo, porque Deus já havia dito que seria com ele. Agora, bom, o versículo 6 do 12 diz assim: E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. Apareceu o Senhor a Abraão e disse: A tua semente darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. E no 7, irmãos, quando Deus, como o Senhor ordena, eis o grande segredo de Abraão. Abraão arriscou o que tinha para obedecer. Isso é fé. Mas uma fé que, além de confessada, deve ser manifestada com atitudes. Abraão teve uma fé extraordinária e um coração disposto a obedecer em tudo, a ponto de Deus o separar para fazer com ele uma aliança. Abraão era de uma família rica e certamente seria substituído do pai. Por isso, aos olhos humanos, fazer o que ele fez foi uma grande loucura, mas essa é a verdadeira fé. Porque ele ia ser, né, aquele que ia comandar no lugar do pai. Após a morte do pai, ele iria
ficar no lugar do Pai, conduzir. Mas ele abriu mão disso tudo. Ele abriu mão de tudo isso para viver o chamado de Deus. E nós não queremos abrir mão de nada, irmãos. De nada mesmo. Oh, meu Deus! Nós não abrimos mão de nada. Meu Deus do céu, como eu sou falha, irmãos. Como eu sou falha. Estou falando só de você não, irmãos. Estou falando de mim também. Nós precisamos abrir mão do nosso eu, das nossas vontades, dos nossos querer, das nossas rebeldias, das nossas decisões, do nosso orgulho. Para poder viver o chamado de Deus, irmãos. Muitas das vezes até de algum tipo de serviço, de emprego, né? Irmãos. O marido, às vezes, que te segura. Eu tenho que abrir mão do meu marido, não concilia. Primeiro Deus. Tá errado, irmão Rose? Tá não, irmãos. Porque Deus, ele se encarrega de... O que aconteceu com a mulher de Ló? Ela olhou para trás. E aconteceu o quê? Virou estátua de sal. Porque olhou para trás, irmãos. Nós olhamos muito para trás. Nós olhamos, irmãos. Porque se eu for para a igreja e meu filho me vê lá na igreja, nossa, ele vai ter vergonha. Eu já vi pessoas, irmãos, falar, nossa, eu não posso falar com a fulana que eu tô na igreja, com a minha filha que eu tô na igreja. Porque ela não gosta de crente. Que vida é essa, minha irmã? Rasga o verbo, eu tô indo para a igreja buscar Jesus. Se você quiser ir, vai. Se você não quiser, vai. Mais uma hora você vai. Fala para esse marido seu, converte o coração, né, irmãos? Converte, vai com amor. Tô indo buscar Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Vamos. Eu não vou, não deixo você ir. Pois eu vou buscar em casa mesmo, eu vou ler a palavra, eu vou ler vou orar, eu vou jejuar. Mas buscar Deus, meus irmãos, muda o seu jeito de ser. Não se iguala às pessoas no modo errado, não, irmãos. Já pensou se Ló também fosse olhar para trás quando a esposa dele olhou? As filhas dele? Qual que era a ordem? Vocês vai, mas não é para trás, não. Não olha para trás, não. Aí eles foram e fez o quê? Eles seguiram, mas a mulher olhou para trás. E nós olhamos muito. Quantas irmãs que estão com os guarda-roupas cheios do passado. Quantos irmãos que estão com os contatos que já deveriam ter apagado há muito tempo. Irmãos que deveriam ter excluído os seus contatos, irmãs que deveriam ter excluído os contatos pecaminosos. Mas tá aí, eu posso precisar amanhã. Os contatinhos. Meu Deus, irmãos. Plataformas que desagradam a Deus. Sites que Deus não gosta. Grupos em que você vê coisas que não é de Deus, que toma o seu tempo com Deus. Tá te enriquecendo em quê? Tá te acrescentando o quê? Qual a sua satisfação em ter
Grupos que não te agregam nada. Curiosidade? Por que você não tem curiosidade da palavra? Por que você não se interessa pela palavra? Irmãos, é triste. Mas acontece. Acontece, irmãos. Infelizmente. Só que muitas das vezes nós achamos que está tudo normal. Tudo normal. Muitas das vezes nós achamos que está tudo 100%. Mas não está não, irmãos. O nosso tempo com Deus, ele é sagrado. Ele é único. Nada, ninguém, dinheiro, nada. Cargo, profissão, anos de carreira, nada te agrega valor maior do que o valor que Deus te dá. Nada. Todos os que pecaram, que não conseguiram resistir no final da sua carreira, eram conhecedores de Deus, mas caíram. Porque um momento só, longe da presença dele, pode fazer nós perder toda uma trajetória com Deus. Toda uma trajetória. Um momento só que a mulher de Ló parou e olhou para trás, ela virou estátua de sal. Um momento só, irmãos. Um momento só que Saul foi consultar outro Deus, Deus rejeitou Saul. Um momento só que Davi saiu na sacada, no terraço da sua casa e vacilou os seus olhos. Ele colocou toda a sua família em maldição, os seus filhos em maldição. Ô tristeza, irmãos. Devemos ter cuidado com o que nós fazemos, irmãos. Devemos ter cuidado, irmãos, com o que nós fazemos. Jesus veio e nos deu a oportunidade de mudar, irmãos. Jacó, irmãos, na sua velhice. O que levou Jacó a errar? Pensa, irmãos, para vocês verem. Como que pode uma fome? Uma fome. Não é triste, irmãos? Nós precisamos, irmãos. Nossa, é muito estreito as coisas para Deus. É muito estreito, mas é um estreito que nos traz paz, irmão. Se caminharmos na presença dele, nos traz paz, irmãos. Vocês estão me entendendo, irmãos? E eu quero orar por você nessa noite. Quero entregar a sua vida diante do Todo-Poderoso. Amém? Querido Deus,
soberano e eterno Pai, nesta hora, Jesus, eu apresento esse irmão, essa irmã, Pai, que ouviu comigo essa palavra nessa noite. Ó Jesus, e que aprendeu do Senhor e que guardou do Senhor. Pai querido, Pai amado, Tu és Deus que transforma. Tu és Deus que tem o melhor para nós. Mas depende de nós, meu Pai, da nossa obediência. Nos ensine, Deus, a nos obedecer ao Senhor. Eu te peço, Pai, pela Tua misericórdia, que o Senhor nos ajude, Deus, porque eu sei que Tu podes, Senhor, porque Tu és grande, Deus. Em nome do Senhor Jesus, e eu te agradeço, Pai. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Muito obrigado pela participação dos irmãos aqui, em nome de Jesus.